Boa noite, irmãos, amigos, ouvintes, vocês que estarão participando conosco dessa live tão especial, né? Esse momento comemorativo na qual estamos comemorando 34 anos de organização da amada Igreja Batista aqui em Cridelândia, né? E nós queremos já convidar você que nos assiste nessa noite, que você possa ficar bem à vontade. Convide seus parentes, amigos, vizinhos, para que possam participar conosco dessa celebração maravilhosa na qual estaremos oferecendo ao Senhor Jesus. Eu quero já desde o início invocar o nome do Senhor Jesus, para que Ele se faça presente em cada coração, em nossos lares, que nós possamos, mesmo em casa, sentirmos o toque do Teu Santo Espírito e comemorando assim 34 anos desta amada igreja aqui reunida nesta localidade aqui em Cridelândia. Assim eu convido você a orar comigo, uma oração invocatória, invocando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oremos assim. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesta noite, invocando e suplicando a ação poderosa do Teu Santo Espírito neste lugar, ó Deus. Eu quero, Deus, te agradecer, ó Deus, por mais um ano de existência da Tua agência aqui neste lugar, proclamando as boas novas de salvação. E aqui, Senhor, é uma família aqui em Cridelândia e ela reside aqui para a glória do Teu nome, Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, proclamar e propagar dias e anos de salvação, Deus, e que o Senhor Jesus venha estar presente em cada coração, em cada família, em cada membro que faz parte dessa igreja, e aqueles que também nos visitam, aqueles que nos assistem pelas lives no Facebook, no YouTube, que o Senhor Jesus venha abençoá-los poderosamente, Deus. Já te agradeço também, ó Deus, pela condução deste culto, pelos hinos que não serão entoados, pela Tua palavra que será ministrada pelo Teu servo, Pastor Jorge Figueiredo, ó Deus, e todas as pessoas que farão parte deste culto, que o Senhor venha poderosamente honrá-los e derramar sobre eles bênçãos incontáveis. Nós oramos já agradecidos no nome doce de Jesus, amém. Amém, irmãos. Esse motivo do culto, né, já falamos aqui, que é motivo de gratidão a Deus por mais um ano de existência, né? É o 34º ano da amada Igreja Batista em Cridelândia. E já neste momento, eu queria convidar a congregação, os amados irmãos, para estarem cantando o hino de número 60 do nosso cantor cristão, um hino que exalta o nome do Senhor Jesus como tema Coroai, e que esse hino possa realmente exaltar o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus,
Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Salmo 145, versículo 1. Este ano temos um tema muito importante que diz o seguinte, o tema: somos gratos a Deus por sermos a sua igreja. E a divisa encontra-se em Mateus 16, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Assim é o tema e divisa 2020. Convido os irmãos a estarem entoando o cântico Ele é Exaltado, que eu e você possamos exaltar o nome do Senhor Jesus, que Ele é exaltado no céu e na terra. Então assim, vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, Ele é o Senhor, tua verdade.
Eu convido você a abrir sua Bíblia. Vamos fazer algumas leituras bíblicas nessa noite. Se encontra primeiramente, você abre a sua Bíblia em Apocalipse 15, versículo 3 e 4, depois Hebreus 13, 15 e também Apocalipse 5, 13. Farei menção aqui, os irmãos estejam acompanhando na leitura, fazendo favor, tá? Grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, honra e glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Hino 43 do nosso HCC. Convido a igreja, amada igreja, para bendizer o nome do Senhor com o hino Tu és digno. Abra o seu inário do culto cristão para cantar conosco no hino de número 43. E eu convido você neste momento para abrir sua Bíblia novamente, 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: Tua é, Senhor, e magnificência, e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, tu exaltar-te sobre todos como chefe. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Neste mesmo espírito, vamos ouvir um solo com a nossa irmã Stephanie Klein, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos ouvir neste momento a nossa irmã Stephanie Klein. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e
aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte eu adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, Senhor. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Neste momento, eu convido também o Ministério de Louvor para que possa fazer parte deste culto e que o Ministério de Louvor estará conduzindo alguns louvores, exaltando o nome do Senhor, e nós também vamos aproveitar e participar com esse ministério, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor por 34 anos de organização da amada igreja. Convido você a celebrar a Deus com toda a sua força, com toda a alegria, com todo entusiasmo, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos assim, neste momento, participar com o Ministério de Louvor.
Tu és grande, Senhor. Todos verão a tua glória. Aleluia. A minha casa está cheia do poder de Deus. A minha casa
Agora, irmãos, chegou aquele momento tão maravilhoso, né? O pastor Jorge Figueiredo, que vai conduzir, vai trazer a palavra do Senhor neste momento. E eu convido você a orar e agradecer a Deus pela palavra dele que será ministrada, e que o pastor Jorge Figueiredo continue sendo boca do Senhor e sendo instrumento do Senhor neste tempo para trazer as boas novas de salvação e trazer a palavra que nós não queremos ouvir, mas aquela que precisamos ouvir neste tempo. Vamos orar pelo pastor Jorge, então. E logo após o pastor Jorge pode subir e tomar assento ao seu lugar neste momento. Deus, grande é o teu nome, já agradecidos por tudo que até aqui aconteceu, Deus. E agora, Deus, este momento tão gostoso, tão maravilhoso, que é o momento que a tua palavra há de ser ministrada, Deus. Que ele venha, ó Pai, falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir neste tempo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o teu nome é doce, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olá, boa noite, amados irmãos, boa noite, amada Primeira Igreja Batista em Euclidelândia. É um prazer poder estar participando dessa festa com os irmãos. São 34 anos pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a amada igreja, que possa vir muitos e muitos outros anos e a amada igreja pregando, falando sobre o Evangelho do Senhor Jesus aqui em Euclidelândia e em todo o planeta Terra. O tema escolhido pelos irmãos é: somos gratos a Deus por sermos sua igreja. É um privilégio ser a igreja do Senhor Jesus. É um motivo de muita gratidão, é um motivo de nos sentirmos felizes, realizados, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus e devemos viver uma vida de gratidão a Deus por esse tão grande privilégio. E a Bíblia diz que esse privilégio foi conquistado por um preço muito alto, porque Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho único, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos essa igreja, nós somos aqueles que creram, que cremos. Por isso nós, a Igreja Batista de Euclidelândia, somos o povo, somos a igreja do Senhor Jesus. Motivos mais do que suficiente para estarmos alegres. E eu quero agradecer também ao pastor Paulo, agradecer toda a amada igreja em Euclidelândia, que Deus continue nos abençoando, abençoando a amada igreja. E eu quero ler com os irmãos um texto que também faz parte da nossa divisa, que está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, os versículos de 13 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou,
mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Oremos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Deus, por essa amada igreja, a primeira igreja batista em Euclidelândia. Pai de amor, continue abençoando essa igreja, continue sustentando a sua igreja, continue abençoando o pastor Paulo e a sua família. Ó Deus, que aqui possa ser sempre essa porta aberta para a propagação da sua palavra. Ó Deus, que muitas e muitas almas sejam alcançadas com a mensagem do teu evangelho, Senhor. Use os teus servos aqui, use essa amada igreja, abençoe essa amada igreja a cada dia, segundo a tua infinita misericórdia, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. É interessante esse texto, porque Jesus, lá pelo seu 2º ano de ministério, Jesus, depois de 2 anos pregando, ensinando, curando, libertando, fazendo muitas maravilhas, fazendo muitos milagres, os discípulos viam tudo isso, a multidão via tudo isso, muitas pessoas foram alcançadas com os sinais sobrenaturais de Jesus. Depois disso tudo, Jesus queria saber o que as pessoas estavam pensando a respeito dele. Essa pergunta é muito interessante, eu gosto de pensar, porque a gente, onde está, a gente causa impressões, ou impressões boas, ou impressões ruins, né? Eu tenho certeza que a Igreja Batista em Euclidelândia tem causado impressões boas, né? Então, eu tenho certeza que se perguntarmos às pessoas de Euclidelândia, elas vão ter ótimas impressões da primeira Igreja Batista em Euclidelândia. Mas Jesus queria saber que tipo de impressão ele tinha causado para as pessoas da sua época, para aquelas pessoas que contemplavam tudo aquilo que ele fazia de sobrenatural. E aí Jesus então pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Impressionante que os discípulos que estavam com Jesus, mas também estavam na multidão, eles conversavam, eles ouviam as pessoas. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a dizer assim: olha, alguns estão dizendo que tu és João Batista. Gente, para qualquer um de nós ser comparado com João Batista é um privilégio. Um grande homem de Deus, um homem que veio preparar o caminho para Jesus, um homem que veio falar sobre Jesus, que veio anunciar a vinda de Jesus. João Batista foi um grande homem de Deus. Só que Jesus é muito mais do que João Batista. Algumas pessoas disseram, algumas pessoas estão dizendo que tu és Jeremias. Nós conhecemos Jeremias, a história de Jeremias também. Alguns chegam a dizer que era considerado profeta chorão, né? De tanto que ele lamentava a situação do povo de Israel. Era um homem que amava o povo de Deus, um grande servo de Deus, um grande profeta de Deus. Porém, Jesus é muito mais do que
Jeremias. Outros diziam: algumas pessoas estão falando que tu és o Elias. Irmãos, a história de Elias é muito linda. Foi levado numa carruagem de fogo. Elias teve uma história muito linda, história muito bonita, outro grande homem de Deus. Mas Jesus é muito mais do que Elias. E uma parte da multidão começou a dizer assim: olha, ele é um dos profetas. Quem sabe talvez o Amós, Isaías, enfim, na cabeça daquelas pessoas, Jesus era um grande profeta. Jesus era um grande servo de Deus. E havia, irmãos, uma expectativa do que os grandes profetas pudessem voltar, como era o caso do profeta Elias. Havia uma grande expectativa. E impressionante, quando falava com as pessoas do povo de Israel naquela época, se falasse o profeta Isaías, todo mundo conhecia. Se falasse o profeta Elias, todo mundo conhecia. Se falasse sobre Amós e os grandes servos de Deus, todo mundo conhecia. Por quê? Porque as pessoas estudavam a Torá, as pessoas estudavam o Pentateuco. Então, todo mundo conhecia. Então, aquela multidão pensava assim: olha, um dos grandes profetas do passado voltou. Mas aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Bom, depois de Jesus ouvir as impressões que que as pessoas lá de fora tinham a seu respeito, Jesus agora queria saber qual era a impressão que os seus discípulos tinham dele. E Jesus então volta e pergunta, versículo 15: e vocês, meus discípulos, vocês que andam todos os dias comigo, vocês que contemplam dia a dia o que eu faço, o que vocês dizem a meu respeito? Qual é a impressão que vocês têm a meu respeito? O que vocês têm visto em mim? Irmãos, Jesus agora queria saber. É claro que Jesus, como Deus, ele já sabia, mas ele queria passar isso para os discípulos. Queria saber qual era a impressão dos que estavam de dentro. Os discípulos falaram da impressão dos que estavam de fora. E agora, qual era a impressão dos que estavam de dentro? É muito importante, meus queridos, a impressão dos que estão de dentro. Por quê? Porque nós, a igreja, tem que se preocupar também com os que estão de dentro. Qual é a impressão que nós temos da nossa primeira igreja batista em Euclidelândia? Nós, os membros, qual é a impressão que nós temos? E aí Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês pensam a meu respeito? Qual é a impressão? E a Bíblia fala que no versículo 16, que Simão Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É exatamente isso que Jesus veio mostrar. Jesus veio ensinar. Jesus é exatamente isso que Pedro disse. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa enviado. É como se Pedro dissesse assim: tu és o Filho de Deus enviado ao mundo. O verso 17, Jesus vai dizer assim: e Jesus respondeu e diz: bem-aventurado és tu,
Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. É interessante a gente ver que Jesus, em cima da resposta de Pedro, veja bem, é bom destacar essa resposta de Pedro, porque essa resposta de Pedro vai nortear a nossa reflexão. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a partir dessa resposta de Pedro, Jesus começa o seu comentário, o seu ensinamento, a partir daquela resposta de Pedro. Porque tudo está alicerçado com base na resposta de Pedro. Então, quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, a palavra bem-aventurado significa muito feliz. Jesus fala, Pedro, você é feliz por reconhecer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Pedro, que isso não é revelação da carne. Só Pedro, que isso não saiu de você. Foi Deus que te revelou. Foi Deus que te mostrou. Por isso, nenhum privilégio para a carne, nenhum louvor para a carne e para o sangue. Foi Deus que te revelou. Foi Deus que te mostrou. Foi Deus que te falou, Pedro. Não foi você que descobriu pela sua capacidade intelectual. Não foi você que descobriu porque você é muito inteligente, oculto, enfim. Foi Deus que te mostrou. Foi Deus que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. O verso 18 está escrito, porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olhando assim na primeira impressão, dá uma sensação de que Jesus está dizendo, Pedro, você é a base da minha igreja. Pedro, você é o alicerce da minha igreja. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer sobre a declaração de Pedro, quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre essa resposta, Jesus diz, Pedro, essa resposta sua é a base da minha igreja. Ou seja, a base da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Cristo é a pedra angular, como o próprio apóstolo Pedro reconhece, chama Cristo de pedra fundamental da igreja de Cristo. Por isso, a igreja de Cristo está baseada nele mesmo, e não na carne, nem no sangue. A gente sabe que Pedro era carne e sangue. Não pode a igreja do Senhor Jesus estar edificada sobre algo que é vacilante. A gente pode ver, por exemplo, mais na frente, quando Jesus tem que dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque lá mais na frente, quando Jesus falou que ele seria morto, e Pedro repreendeu Jesus e disse, não, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. E Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Pedro, que acabou de falar uma coisa tão bonita, Pedro agora estava errando, Pedro agora estava vacilando. Por isso a igreja do Senhor Jesus não pode estar alicerçada sobre a carne e sobre o sangue. E Pedro também reconhece a sua fragilidade quando Cornélio vem já se prostrando diante de Pedro, e Pedro fala assim, Cornélio, levanta, eu também sou homem igual você. Por isso, a igreja do Senhor Jesus está alicerçada em Cristo. Quando Jesus fala sobre essa pedra
essa pedra sobre a sua declaração, Pedro: eu vou edificar a minha igreja. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é aquele de quem a Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria um, que esse sim pisaria, feriria a cabeça da serpente. Essa palavra se cumpriu em Jesus, porque Jesus sim não caiu nos lábios da serpente. Por isso ele pode sustentar a sua igreja, e aí as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja é forte, a igreja é militante. Mas por que a igreja é militante? Porque ela marcha com Jesus. Ela tem como general Jesus. E a igreja luta com as armas de Jesus e não com as suas armas. Por isso a igreja é militante. E no dia final, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja será a igreja triunfante. No verso 19 está dizendo assim: eu darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem autoridade pelo Senhor Jesus para ligar e desligar. Porém, esse ligar e desligar tem que estar com base na palavra de Deus. Eu não posso ligar ou desligar alguém se não for com base na palavra de Deus. Por isso, quando Jesus dá essa autoridade à sua igreja, ao seu povo, ele está falando de uma igreja que está usando as suas ferramentas, que está usando os seus ensinamentos. E aí, a sua igreja tem autoridade para ligar, e lá no céu vai ser aceito, porque a igreja agiu de acordo com a palavra. Ou desligar, e também lá no céu vai ser aceito, porque a igreja desligou de acordo com a sua palavra. Portanto, o que a igreja liga e o que a igreja desliga tem que estar com base na palavra do Senhor. E outro texto que eu quero ler com os irmãos está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E eu quero deixar 3 recomendações para a amada Igreja Batista em Euclidelândia, 3 recomendações bíblicas para que a igreja possa seguir firme como tem sido até aqui. Capítulo 5, versículos 16, 17 e o 18. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, amada igreja, igreja triunfante, igreja militante, igreja do Senhor Jesus em Euclidelândia. O apóstolo Paulo, quando fala a igreja que estava lá em Tessalônica, o apóstolo fala: regozijai sempre. Existem situações na nossa vida que não dá para fugir dos momentos de tristeza, perdas e às vezes situações difíceis.
Mas lá em Neemias capítulo 8, quando Esdras lê a palavra, ele fala assim com o povo: alegrai, não fique triste, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A gente sabe que a falta de alegria causa uma série de problemas físicos, problemas de saúde, como, por exemplo, a depressão, quando há uma tristeza profunda e continuada, pode causar a depressão. Mas a orientação bíblica é: alegrai-vos sempre. E como alegrar sempre? Como regozijar sempre? Irmãos, é entender que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O futuro da primeira igreja batista em Euclidelândia está na mão do Senhor. Eu gosto de pensar na palavra de Jó, quando Jó estava nos seus momentos mais difíceis, já tinha perdido tudo, e ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O apóstolo Paulo e Silas, naquela prisão, eles estavam sofrendo depois de levar muitas surras, e ali eles não estavam tristes, eles estavam louvando, quando Deus, então, de uma forma sobrenatural, abre aquela prisão. Por isso, gente, mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que a situação não sejam boa, alegre-se no Senhor, porque a alegria no Senhor, com certeza, é a nossa força. A alegria no Senhor é a força da Igreja Batista em Euclidelândia, é a minha força, é a força de todos nós. E aquilo que acontece diferente daquilo que a gente esperava, se a gente está orando, se a gente está buscando, saiba de uma coisa: Deus sabe o porquê e o para quê que tal coisa está acontecendo. Confia nele, descansa no Senhor, não fique triste, fique alegre, porque Deus já está agindo. A outra recomendação, versículo 17: orai sem cessar. Igreja Batista em Euclidelândia, a igreja forte é a igreja que ora sem cessar. O crente forte é o crente que ora sem cessar. O crente não pode orar só em momentos de dificuldades. O crente não pode orar só quando as dificuldades vêm. Eu gosto daquela oração que Jesus ensinou, a oração modelo, quando ele fala assim, ensinou o discípulo assim: não nos deixeis cair em tentação. É você orar pedindo a Deus que não permita que a tentação venha. Eu costumo pensar que essa oração preventiva, pedir a Deus que nos livre de todo o mal, antes que o mal venha. Não esperar o mal vir para a gente começar a orar. Por isso, devemos orar sem cessar. A Igreja Batista de Euclidelândia, para continuar sendo essa igreja vencedora, deve continuar orando sem cessar. E o 18 vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, o motivo que a gente deve viver uma vida de gratidão, dando graças a Deus o dia todo dia, é porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nós vamos receber. As aflições de hoje não podem ser comparadas com aquilo que nós vamos receber na eternidade. E a Bíblia garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir de manhã. Essa noite é um período de sofrimento, é um período de luta, mas não fixe o seu olhar nessas coisas, porque essa luta vai passar, esse choro vai passar. Essa é uma promessa de Deus. Por isso, vivam a vida de gratidão.
não uma vida reclamando de tudo e de todos, não uma vida murmurando, não uma vida questionando tudo e todos. Viva uma vida de gratidão. Isso faz bem para a sua saúde física, mas principalmente para a sua vida espiritual. Uma vida de gratidão a Deus, uma vida de adoração a Deus. Eu lembro que tinha um cântico que a gente cantava há muito tempo que dizia assim: em todo momento eu louvo ao Senhor. Quando há riso, quando há choro, sempre eu louvo ao Senhor. Esse sempre é o que Deus espera de nós. É um momento que a gente está passando por dificuldade. Eu sei que os irmãos estão passando por dificuldade. Por causa da pandemia, a igreja não está podendo se reunir. Muitos irmãos gostariam de estar reunidos, prestando um culto a Deus, celebrando o seu aniversário. Mas fique alegre, irmãos. Não fique triste. Dai graça. Viva uma vida de gratidão. Eu ainda não sei o porquê dessa pandemia. Também eu não sei o para que essa pandemia, mas Deus sabe o porquê e o para que de todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Alquidelândia. Deus continue abençoando a amada igreja. Deus continue fazendo prosperar. Deus continue usando os seus servos para a glória do teu nome. Vamos orar, encerrando a nossa reflexão e pedindo que Deus continue nos abençoando. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Deus, por cada ovelhinha que faz parte desse rebanho. Pai de amor, que essa data se repita muitos e muitos anos, mas que, sobretudo, Senhor, que a igreja possa viver uma vida de oração sem cessar, que a igreja possa viver uma vida de gratidão, que a igreja possa regozijar sempre, que a igreja possa ser uma igreja militante, uma igreja que esteja sempre usando o seu armamento para lutar não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais nas regiões celestiais. E para lutar essa batalha, somente com as armas de Cristo. Esteja nos adestrando, Senhor. Esteja nos capacitando. Esteja nos usando, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Abraço a todos os irmãos. Parabéns mais uma vez. Fica com Deus. Até uma oportunidade.